Ficou meio pequeno, né, isso aqui. Nós vamos falar sobre festas juninas e festa de peão. Essas festas, elas, principalmente a junina, ela já enraizou, né, no Brasil. E uma pessoa não tem participado de festa junina, quem mora no Brasil, ela tem que ter nascido num lar evangélico. Porque se ela nasceu fora do lar evangélico, com certeza ela pulou fogueira, com certeza ela arrumou um padrinho, uma madrinha de fogueira, com certeza ela se misturou com esse paganismo e trouxe toda essa série de maldição para a sua vida, né? Porque a gente olha uma festa como o Natal, né? Tão bonita, mas o que tem? É tão alegre, né? Mas quando a gente não conhece a verdade, a gente se embrenha por esses caminhos. Aí a partir do momento que a gente começa a conhecer, a gente vai se afastando disso e começa a adorar o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus que conhecemos hoje. Aquele Deus que morreu na cruz, ressuscitou, nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida e tem trabalhado nas nossas vidas todo o tempo para que nós sejamos santos como Ele é santo. Porque senão, se não for assim, ninguém verá a face do Senhor. E quando a gente olha para essas festas juninas, a gente pensa que é uma festa de adoração aos discípulos, né? Pedro, João, né? Na verdade, o João que se adora aí não é o João apóstolo, né? É o João Batista que se adora nessa festa. Nós vamos ver sobre isso. E a gente começa a participar dessas festas, aí você fala, mas eu nem ia lá para adorar, eu só ia para participar mesmo, porque uma festa tão alegre, tão divertida, né? Mas aí você vai se embrenhando por aquele caminho. Se você está num centro de macumba, você não vai lá para adorar os demônios, mas você está lá. Se Jesus vier, você sobe? Não. Da mesma maneira é isso aí, né? Essas festas juninas são festas pagãs. Nós vamos ver que não é simplesmente uma adoração a estes santos católicos, né, que se diz, mas é uma festa a respeito das colheitas, né? Adora-se a Deus da fertilidade e aí vai se embrenhando, aí vai havendo todo esse sincretismo religioso, como é bastante comum a nossa tão conhecida Igreja Romana, né? Não tem como não falar, né, irmãos? Porque tudo enraizou ali e foi dando como se fosse um câncer, né? Que ele vem daquele câncer inicial, daqui a pouco dá uma metástase e atinge todo o corpo e vai tomando conta de tudo. Quando você vê, não sobrou nenhuma célula, né? E aí, na verdade, foi isso que aconteceu com o mundo, né? Porque você pode ver que até os índios, na época da colonização, foram influenciados por esse paganismo, né? Eles já tinham a adoração deles lá, que não adoravam o nosso Deus, mas aí veio os colonizadores com essa cultura romana e aí foi misturando. E aí é um tipo de sincretismo que ele não chega para você e diz, você adora quem? Não, eu adoro um Exu caveira aí e tal, não sei o quê. Não tem problema não, continua adorando ele, mas adoro esses aqui também. Aí mistura tudo e fica adorando tudo. Entendeu? E é isso que acontece, né? É isso que a gente tem visto e é isso que nós vemos muitos dos nossos parentes, dos nossos amigos e muitos conhecidos nossos, vizinhos, participam desse tipo de coisa e vivem esse tipo de coisa. Tem gente que nasce nesse sincretismo, no meio desse paganismo, morre agarrado com ele e não aceita de maneira nenhuma uma outra palavra que não seja essa, né? Então vamos lá. Festa junina e suas variações. Existem no decorrer do ano diversas datas que são definidas como feriado, seja municipal, estadual ou nacional. Geralmente, um feriado sempre é bem-vindo, para muitos, sinônimo de folga no trabalho e diversão.
mas há uma questão muito séria que se encontra por trás de alguns desses feriados. São dias santos, por consequência consagrado a alguma entidade venerada por multidões. Estes feriados é uma forma de devotar louvor ou veneração a personagens declarados como santos. O crente salvo não deve compartilhar dessas consagrações, evitando estar junto aos que se alegram com elas. Neste caso específico, muitas cidades têm como tradições patrocinar festividades denominadas como festas juninas, que consistem em forrós em um momento de grande oportunidade para embriagar-se e outras tradições comuns a dar. O Espírito de Deus nos aconselha a não participar de tais tradições, nem mesmo admirá-las. Esse tipo de festividade, ela se enraizou tanto no Brasil que em Campina Grande, né, a cidade fecha, né, é helicóptero, não sei o que, a cidade para. E muitas pessoas deixam para tirar seus períodos de férias, de recesso no trabalho, alguma coisa, justamente nesse período que tem essa festividade em Campina Grande. Porque o evento é tão grande, tomou uma proporção tão grande, que as pessoas tiram férias nesse período para ir lá participar dessas festividades, não sabendo eles que estão se enraizando no meio desse paganismo às custas de uma mera diversão, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vai libertar, irmãos, é a verdade. O que é a verdade? O Senhor Jesus, a sua palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra, é ele que liberta. Não é pastor, não sou eu, não presbítero, não, é a palavra. Por isso você tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que sejamos libertos. Nós temos que ser libertos, irmãos. Muitas coisas, todos nós, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor, irmãos, abomina idolatria, Ele não aceita, Ele tem ciúme de nós, Ele não aceita que adoremos nada, a não ser Ele. Só Ele. Nos dias atuais, a permissividade, infelizmente, é muito bem aceita pelas igrejas. As práticas comuns aos que andam sob o conselho da carne são adaptadas e cristianizadas. Nós temos visto isso nos nossos dias, né? Somos contemporâneos dessas coisas. Um dia desse eu estava numa loja e estava lá ligado uma rádio lá gospel, e aí o locutor na mais efusiva fala dele lá, falando venha participar da primeira quadrilha gospel de Brasília. Misericórdia, irmão. O que é isso? Venha participar como se fosse o acontecimento do século. Irmãos, o que é isso? Participar da primeira quadrilha gospel. As nossas igrejas estão aceitando esse tipo de coisa, da maneira que eles estão fazendo, porque antigamente os crentes eram chamados de protestantes porque eles protestavam. Hoje não, tem que mudar o nome, não de protestantes, mas agora de coniventes, porque eles aceitam tudo. É só balançando a cabeça, tá certo, e vai atrás desse tipo de coisa. Primeira quadrilha gospel, por favor, irmãos. Quer dizer, agora nós vamos ficar adorando demônios. Quer dizer, agora que as igrejas evangélicas agora vão adorar de fundo. Porque para todos os efeitos, esses santos aí estão mortos. Aí você vai adorar. Aí o incauto pode olhar e dizer: mas você não adora Jesus, mas ele está vivo. Vivinho. Ele ressuscitou. Vivo. Abraão, nós não adoramos eles. Isaac, Jacó,
patriarcas, mas eles estão vivos. Eles não estão mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. Por isso que falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? E nós vemos hoje esse paganismo entrelaçou e está se entrelaçando. Daqui uns dias, irmão, já tem igrejas armando blocos de carnaval e saindo para desfilar no meio das ruas, né? Nós já estamos vendo isso. Daqui um dia eles vão participar frente a frente aí com as escolas tradicionais de carnaval e outras coisas. Infelizmente, somos contemporâneos dessas coisas. Infelizmente. Por quê? Porque somos a geração do arrebatamento, irmãos. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Já é possível encontrar-se igrejas evangélicas montando arraiais juninos, quadrilhas e outras manifestações comuns ao catolicismo. E nesses arraiais juninos tem quentão, né? E aí umas batidinhas, uns negócios. Não, é só um pouquinho, não tem problema, porque só um pouquinho de vinho não tem problema. Só um pouquinho não tem problema. A palavra do Senhor é clara e enfática quando diz: não olheis para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo. Se ele está vermelho, ele está fermentado. Se ele está fermentado, ele tem álcool. Se ele tem álcool, ele embriaga. Se ele embriaga, é proibido. Aí mais uns querem defender, mais Paulo. Né? Paulo orientou como remédio, não orientou para encher a cara, não. E hoje não precisa não, porque tem remédio nas farmácias para problema de estômago, né? Festas juninas. As festas juninas são tradicionalmente homenageadas a 3 santos católicos. São eles: Santo Antônio, São João e São Pedro. Esse João, toda a vida eu pensei que era o João apóstolo. Não é, o João Batista, né? Eu pensava que era ele, mas não é não. Como surgiu tais comemorações? O calendário das festas católicas é marcado por diversas comemorações de dias de santos. As comemorações de São João, no dia 24 de junho, fazem parte de um ciclo festivo que passou a ser conhecido como festas juninas e homenageia, além desse, outros santos reverenciados em junho: Santo Antônio, que é dia 13, São Pedro e São Paulo, que é dia 29. Só que no caso aqui de São Paulo, aqui, ó, esse aqui sobrepujou esse, né? A gente quase nem fala em São Paulo no dia 29, mas é São Pedro, né? Se pesquisarmos a origem dessas festividades, perceberemos que ela remonta a um tempo muito antigo, anterior ao surgimento da era cristã. De acordo com o livro O Ramo de Ouro, de Sir James George Fraser, o mês de junho, no mês de junho, essa festividade, ela faz parte desse solstício de verão, que ela vai se iniciar no dia 21 ao dia 22 de junho, que é o sol, né? Lá é verão, porque começou lá na Europa. Quando ele veio para cá, a gente comemora no inverno, porque lá eles fazem esse festival deles no verão. Nós aqui, é diferente as estações, na Europa para nós, né? Por isso essa diferenciação. Mas lá, engraçado que eles fazem esse festival na época do verão, né? E nós aqui não. Importou-se para cá, né? E comemora na época que chove, né? No dia 21 a 22 de junho, né? Atinge seu ponto mais alto no céu, o sol, né? Esse é o dia mais longo e a noite mais curta do ano, no hemisfério norte. Era a época do ano em que diversos povos, olha aqui, vem desde essa época, ó, os celtas, os bretões, os bascos, os sardenos, os egípcios, os persas, sírios e sumérios faziam rituais de invocação de fertilidade para estimular o crescimento da vegetação, promover a fartura nas colheitas e trazer chuvas. Aí a gente pensa que isso começou apenas para adorar esses santos. Não, o negócio é muito pior. Se adora para que haja fartura nas colheitas, né? Para que haja o crescimento da vegetação. Invocam-se deusas de fertilidade, para que haja mantimento. Então se adora a todos esses deuses
pagãos aí aqui chega para cá, no Brasil, aí mescla tudo, há o sincretismo, aí diz que é João, que é Pedro, que é não sei quem, que é não sei quem, e aí as pessoas começam a adorar e não sabem nem na verdade o que estão fazendo, né? No hemisfério norte, as 4 estações do ano são demarcadas nitidamente. Na região equatorial e nas tropicais do hemisfério sul. O movimento cíclico alterna o período de chuva e o de estiagem, mais ainda, assim o ciclo vegetativo. Pode ser observado da mesma maneira, alteração na coloração e perda das folhas, seca e renasce. O que ocorre com a natureza é algo semelhante à saga de Camões e Adonis, que submergem no mundo subterrâneo e retornam todos os anos para viver com suas amadas Esther e Afrodite e com elas fertilizar a terra. E a gente pensava, porque eu não nasci crente, né? não nasci no lar evangélico, eu fui a primeira que aceitei Jesus na minha família e vim trazendo o restante. Minha mãe era católica daquela de amanhecer e anoitecer na igreja, então a gente participava de todas essas festividades dessa igreja católica, né? No Núcleo Bandeirante, quando a gente veio para cá, morar aqui, meu pai, ele tinha serraria, fabricava aqueles negócios de caminhão, carrocerias de caminhão, tinha fábrica, né? Aí ele fornecia luz, na época, para o padre, Padre Roque, na época, bem no início de Brasília, 57, 58, que eles vieram para cá. Então, o padre era dentro da nossa casa, né? Aí você imagina, quando eu aceitei Jesus, a confusão que deu, né? Não deu um negócio, não deu para ele. Mas aí Jesus teve misericórdia e veio trazendo, né? Então, e a gente participava de tudo isso. Fazia aquelas bandeirinhas, fazia as fogueiras, fazia tudo, participava de tudo isso, era enraizado dentro da nossa casa, dentro da casa da minha mãe, esse tipo de festividade, e a gente imaginava só que estava adorando aqueles santos ali, católicos ali, e não tinha nada disso aqui, né? Que só aquilo ali já é errado. Imagina com todos esses demônios, né? Que estão por trás de tudo isso e que na verdade são deuses da fertilidade. O negócio é muito mais enraizado do que a gente pensa, né? A gente pensa uma coisa, na verdade é muito pior do que se pensa. Invocação de fertilidade. Com o cultivo da terra pelo homem, surgiram os rituais de invocação de fertilidade para ajudar o crescimento das plantas e proporcionar uma boa colheita. Na Grécia, por exemplo, Adonis era considerado o espírito dos cereais. Entre os rituais mais expressivos que o homenageavam estão os jardins de Adonis. Na primavera, durante 8 dias, as mulheres plantavam em vasos ou cestos sementes de trigo, cevada, alface, funcho e vários tipos de flores. Com o calor do sol, as plantas cresciam rapidamente. E como não tinham raízes, murchava ao final dos 8 dias. Quando então os pequenos jardins eram levados juntamente com as imagens de Adonis morto para ser lançado no mar ou em outras águas. Os rituais de fertilidade perduraram através dos séculos. Na era cristã, mesmo que fossem considerados pagãos, não era mais possível acabar com eles. Segundo Freire, esse historiador, é por esse motivo que a Igreja Católica, em vez de condená-los, os adapta às comemorações do dia de São João, que teria nascido em 24 de junho, dia do solstício. Aí, em vez dela condenar, não, vocês não vão adorar isso aqui não, nós vamos adorar pelo menos esses santos aqui, pelo menos está na Bíblia, né? Não, junta um com o outro, casa tudinho ali e joga, e aí vocês vão adorar. Vai adorar isso aqui, vai adorar João, vai adorar Pedro, vai adorar... Só já adorando João, Pedro, todos eles, você já está errado. Imagina adorando todos esses demônios aqui, né? Da origem. Na Europa, os festejos dos solstícios de verão foram adaptados à cultura local, de modo que em Portugal foi incluída a festa de Santo Antônio, de Lisboa ou de Pádua em 13 de junho. Aí o negócio foi se alastrando, né? Era só dia 24. Aí agora já colocaram
o Antônio aqui também. Aí já festeja ele no dia 13. Antes só adorava no dia 24 de junho, porque era o dia do solstício. Aí agora não, aí foi para Portugal, aí o negócio foi aperfeiçoando, colocaram agora o dia 13. E a tradição cristã completou o ciclo com os festejos de Pedro e Paulo, que é dia 29, né? Ambos apóstolos da maior importância, homenageados em 29 de junho. Aí fechou o ciclo, né? Aí você adora agora esses 4 santos, né? Na verdade, quem adora esses deuses da fertilidade. Quando os portugueses iniciaram o empreendimento colonial no Brasil, a partir de 1500, as festas de São João eram ainda o centro das comemorações de junho. Alguns cronistas contam que os jesuítas acendiam fogueiras e tochas em junho, provocando grande atração sobre os indígenas, né? Principalmente por causa do fogo, né? Que atraía. Mesmo que no Brasil essa época marcasse o início do inverno, ela coincidia com a realização dos rituais mais importantes para os povos que aqui viviam, referentes às colheitas e à preparação dos novos plantios. O período que vai de junho a setembro é a época da seca em muitas regiões do Brasil, quando os rios estão baixos e o solo pronto para enfrentar o plantio, e segue a sequência: derrubada da mata, queima das ramagens para limpar o terreno e adubá-lo com as cinzas do plantio. É a técnica da coivada, tão difundida entre os povos do continente americano, que se fazia muito essa técnica aqui no Brasil, né? Das queimadas e tudo. Nessa época, os roçados velhos do ano anterior ainda estão em pleno vigor, repleto de mandioca, cará, inhame, batata doce, banana, abóbora, abacaxi e tantas outras, né? Se encontram em período de consumo. Esse é um tempo bom para pescar e caçar. Uma série de ritual que dura todo o período, inclui um conjunto muito variado de festas que congregam as comunidades indígenas em danças, cantos, rezas e muita fartura de comida. Então, os índios já tinham essa tradição de adorar, ele adorava a terra, adorava o sol, adorava isso, adorava aquilo, para que a terra não negasse o seu fruto. Aí veio o português, aí juntou a fome com a vontade de comer, já trouxe lá os santos dele, juntou com o indígena. Aí agora o que era? Adorando somente naqueles rituais pagãos, aqueles deuses da fertilidade. Aí se juntou aos deuses católicos. Aí agora se juntou aos deuses indígenas. Pronto. Virou isso aí, né? Isso que a gente conhece hoje, que a maioria das pessoas não sabe do que se trata. Na verdade, estão adorando demônios. Aí, nos colégios, nos nossos colégios, as nossas crianças vão lá nos colégios, aí as professoras, tendo que cumprir uma ordem do Ministério da Educação, cumprindo todo um calendário, passam todas aquelas matérias, que a gente tem que estudar isso, né? E aí, vamos fazer o arraial junino, vamos fazer o arraial não sei o quê. Aí faz, aí as mães todas empolgadas, mas o meu filho vai lá, compra roupa. Mães crentes, irmãos, fazem isso. Enquanto não é crente, até se entende, mas crente fazer isso? Crente está misturado com esse tipo de idolatria, com esse tipo de paganismo, aí que é bênção. Mas Deus não me abençoa. Mas eu faço campanha aqui que meu joelho está saindo do lugar. Meu joelho está pior que joelho de camelo. Dentro da tua casa é cheio de paganismo, irmão. Tira o paganismo de dentro da sua casa. Tira a feitiçaria de dentro da sua casa. Não permita que os teus filhos participem dessa imundície. Não permita que os seus filhos participem dessa prostituição cultural. Deus abomina isso. Mas ela ficou uma gracinha, toda caipirinha, passarinha rodada. Olha como ela sabe dançar, que gracinha. E incentiva. A culpa não é nem das crianças, que não sabem de nada. A culpa é dos pais. É por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, não vai se desviar dele. A Bíblia diz isso. E nós incentivamos os nossos filhos. Crentes. Aqui tem crente que faz isso, irmão. Aqui dentro dessa igreja. Meu Deus. Isso é um absurdo. Irmãos, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e dissemos: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você o aceitou como Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele vai te salvar do mundo, da carne e do diabo.
diabo, ele vai te salvar de você mesmo, porque senão você mesmo, você não precisa de diabo nenhum, você mesmo consegue acabar com a tua vida. Aí ele é o seu salvador, te salva de todas essas coisas. Aí a partir do momento que ele começa a te limpar, a tirar as arestas, a tirar a idolatria, a tirar o paganismo, a tirar todo esse tipo de coisa, aí ele começa a mandar na sua vida. Aí ele vai mandar. Aí é simplesmente assim. Ele manda e você obedece. Simples assim. Ou ele manda, ou ele não é Senhor da sua vida. Porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Aí nós o aceitamos como Senhor e Salvador e continuamos misturados no meio do paganismo, da idolatria, adorando o diabo. Ou a gente adora a Deus ou adora o diabo. Os dois caminhos vai levar a um caminho, garanto, para o inferno. Só há um caminho que leva para o céu, Jesus, que é a porta. Só ele. Eu parei aqui, nessa época os roçados não. Houve, portanto, certa coincidência entre o propósito católico de atrair os índios ao convívio missionário, catequético, e as práticas rituais indígenas, simbolizadas pela fogueira de São João. Talvez seja por causa disso que os festejos juninos tenham tomado as proporções e a importância que adquiriram no calendário das festas brasileiras. Aqui. O ato de atear fogo para limpar o mato, além de fertilizar o solo, serve principalmente para afastar estes espíritos malignos. Então tinha todo esse ritual, né? Eles ateavam o fogo, limpava, fertilizava e o fogo afastava os demônios. É mais ou menos parecido com o Halloween, né? Lá no Halloween a gente não viu isso, né? Aquele festival que eles faziam, que era para afastar também os demônios. Aqui segue o mesmo princípio, só que com a fogueira, né? Queima o mato, ateia o fogo, fertiliza o solo e expulsa os demônios, né? Eu nunca vi falar que fogo expulsa demônio, né? Mas tudo bem. Eu sei que quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Aí muitas vezes a gente vai expulsar o demônio. O sangue de Jesus tem poder. O sangue não expulsa demônio, irmãos. Sangue é para perdoar pecado. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Só esse nome. Não é Maria, não é José, não é Antônio, é Pedro, é Tiago, é João. É Jesus. E não é o sangue dele, não. O sangue é para pecado. Nome é para expulsar demônio. Quando você for expulsar o demônio, expulsa no nome de Jesus. Não expulsa no sangue, não. Porque ele não sai, não, viu? É só no nome. As relações familiares eram complementadas pela instituição do compadrio, que servia para integrar outras pessoas à família, estreitando assim os laços de vizinho entre patrões e empregados. Até mesmo os escravos podiam ser apadrinhados pelos senhores da terra. Aí nessas festas tem os apadrinhamentos. Tem a madrinha de fogueira, padrinho de fogueira, né? Quem já participou dessas festas sabe que tem esses apadrinhamentos, né? Minha madrinha de fogueira, minha padrinha de fogueira, né? Quando a gente vê, eu quis colocar essa foto aqui, que ela você olha, é uma coisa bem cômica, né? A moça está grávida, né? Aí ela vai ter que casar. Aí aqui embaixo desse aqui eu coloquei esse desenho aqui, tá vendo a moça? Aí esse aqui é o pai, esse aqui, ó, com a arma na mão. Porque o rapaz e a moça adulteraram, a moça engravidou e agora chama o padre, aqui o padre está aqui, todo desconfiado, o pai bravo, feio, sirinalado, com a arma na mão e vai ter que casar porque está grávida. Aí a gente acha isso muito engraçado. É muito engraçado isso. E qual a graça que tem nisso mais? Qual a graça que tem de uma moça, um rapaz adulterar e vir casar com um bucho na goela? Qual a graça que tem nisso? Sinceramente, eu não vejo graça nenhuma nisso. Então, esse tipo de festa, ele faz o quê? Ele induz os nossos jovens a essas práticas. Por que o mundo hoje está parecendo uma carreta desgovernada sem freio para descida? Nada mais pode se proibir. É proibir. Politicamente incorreto. Que se dane a política, eu não sou político, irmãos.
Eu não sou político, eu sou servo de Deus. O crente, ele é servo. Ele está para pregar a verdade. Doa quem doer, ache ruim quem achar. O céu é esse caminho. Agora, se quem quiser pegar um caminho diferente desse, fique à vontade, que no inferno cabe muita gente. É grande pra caramba. Cabe gente, cabe muita gente, né? Mas o caminho para o céu é estreito. Então a gente vê isso aqui, ó. A moça, ó, ela grávida. Ah, o padre está lá, o cara ali, ó. Ah, o padre com a cerveja na mão, né? É isso que se prega nessas festas, né? Aí você olha e diz, ah, mas é só uma festa. Não, não é só uma festa. Tem toda uma ideologia por trás. Tem todo um trabalhar satânico por trás. Que vão influenciando os nossos jovens, vão influenciando dentro das nossas casas. E aí quando a gente olha para uma família, a moça tem, o pai e a mãe tem 5 moças. Uma casou grávida, a outra casou também, a outra também casou, a outra... Né? Mas de onde veio isso? Do paganismo. Lembra quando a gente leu aqui no estudo passado, que por causa da idolatria, as vossas filhas e as vossas noras adulterarão? Eu não me lembro agora qual é o versículo, mas nós falamos no estudo passado, né? As vossas filhas e as vossas noras adulterarão por causa do paganismo. É o que acontece aqui. É o que acontece, né? Por isso temos que conhecer e cada dia procurar nos conhecer mais, para que nós não venhamos a errar, para que não se cumpra aquela palavra na nossa vida. O meu povo errou por falta de conhecimento. Havia 2 formas principais, né, de tornar, já falei sobre isso. Padrinho e madrinha havia 2 formas principais de tornar-se compadre e comadre. Padrinho e madrinha. Uma era e ainda é através do batismo, a outra através da fogueira. Né? Então, nessa igreja, eles têm o batismo, né? Aliás, foi bem pertinente isso. Aí vai batizar e o seu vizinho lá, o seu parente lá, que não aceitou Jesus ainda, aí ele você já é crente. Aí ele vai batizar o filho dele que nasceu, que o menininho é uma coisinha linda. E aí vai te chamar, eu quero que você seja minha madrinha. E você é o meu padrinho, vai ser a madrinha e o padrinho do meu filho. Aí lá vai o crente. Para dentro da igreja católica, batizar o menino é vergonha na cara, irmão. Como é que um crente entra dentro de uma igreja católica para ser padrinho e madrinha de incrédulo, ou de quem quer que seja? Deus não nos chamou para isso. É por isso que a palavra do Senhor diz: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio do paganismo. Eu arranquei vocês do meio do paganismo. Irmãos, nós não temos muito diferente daquele povo que atravessou o deserto. Não temos. Nós temos uma dificuldade tão grande de deixar o paganismo. Nós temos uma dificuldade tão grande de deixar os nossos pecadinhos secretos. Lá nas janelas do nosso coração tem uns compartimentos dentro do coração. Aí Deus, por isso que ele esquadrinha. Ele começa a esquadrinhar, e aí vai achando um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E só a luz que entra, que não tem comunhão com as trevas, traz a claridade. E você consegue ver. É um trabalhar do Espírito Santo continuamente nas nossas vidas. Para que esse tipo de coisa não aconteça. Para que a gente venha aceitar Jesus e depois entra dentro da igreja católica para ser madrinha de batismo. Que é isso, irmãos? Nós somos salvos. Nós somos crentes. De lá nós já saímos. Do Egito nós saímos. Nós não vamos voltar para o Egito. Senão, para que o sangue? Para que Jesus? Né? Como é culto de ensino, né? É culto de ensino. Nas festas de São João, os homens principalmente formavam duplas de compadres de fogueira. Ficavam um de cada lado da fogueira e deveriam pular as brasas, dando-se as mãos em sentido cruzado. Os laços de compadrio eram muito importantes, pois os padrinhos podiam substituir os pais na ausência ou na morte desses. Os compadres integravam grupos de cooperação no trabalho agrícola e os afiliados eram devedores de obrigações para com os padrinhos. Eles batizam, né? O costume é esse. Batiza-se, e aí na morte dos pais, quando acontece alguma coisa, aí os padrinhos, a madrinha, ele vai assumir
como fosse a mãe e o pai da criança, que se isso acontecer 1 em 100 é difícil, mas pode até ser que aconteça, mas é difícil. Porque tem toda uma legislação a se cumprir, né? Se você leva uma criança para ser batizada do lado da igreja lá, aí o pai, a mãe ou o pai morre os dois. Mas e o resto dos parentes? Para você ser pai e mãe daquela criança que ficou, não é simplesmente, não, eu sou padrinho dela, batizei lá na igreja tal, eu vou cuidar dela como pai e mãe. Não tem justiça, não? Tem justiça. Tem todo um rito processual a se cumprir, não é assim, né? Mas aí o povo engole isso e vai por esses caminhos, cada vez mais se embrenhando pelos caminhos do paganismo, da idolatria, da feitiçaria, né? A instituição beneficiava os patrões que tinham um séquito de compadres e afiliados leais, tanto nas relações de trabalho como nas campanhas políticas, quando se beneficiavam do voto de cabresto. Os cabras tão mala, né? Os donos dos cafezais, das fazendas e tal, aí pegava aqueles peões, né? Os trabalhadores, né? E, não, eu vou ser padrinho seu, eu vou ser padrinho do seu filho, não sei o quê, para conseguir o voto de cabresto tão comum aqui no Brasil, anos e anos atrás, né? Através disso aqui, ele já conseguia ir lá formando o seu colégio eleitoral, né? Não, você é meu parente, você é da minha casa, você eu sou seu culpado, você é meu culpado, e aquele rolo todo para conseguir o voto do infeliz e ganhar, né, o voto de cabresto. Oséias 4,14 sobre os adultos. Fala, leia aí. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos termos pagãos e participam do sacrifício oferecido pelas prostitutas culturais a seus deuses. Esse aí é um dos, mas tem um outro que ainda é mais específico ainda, que fala sobre que elas se prostituem por causa do paganismo. Mas esse aí é o que completa aquele. Mas obrigada, Marcelo. Hoje as festas juninas, tão alegre, né? Ó, bonito. Possuem cor local, de acordo com a região do país, variam os tipos de dança, indumentários e comida. A tônica é a fogueira, o foguetório, o milho, a pinga, o mastro e as rezas dos santos. No Nordeste sertanejo, o São João é comemorado no sítio, nas paróquias, nos arraiais, nas casas, nas cidades. A importância dessa festa pode ser avaliada pelo número de nordestinos e turistas que escolhem essa época do ano para sair de férias e participar dos festejos juninos. A gente vê muito isso no Nordeste, né? Mas aqui no Goiás também. Porque meu pai e minha mãe são daqui, né? Do Goiás. Então aqui no Goiás também, não só no Nordeste, é porque no Nordeste, como são cidades turísticas muito bonitas e tal, e o turismo valorizou muito isso, essas festas ganharam essa proporção muito grande. Mas aqui no Goiás não é diferente. Só que as festas aqui não ganharam essa proporção que ganhou no Nordeste. Mas a idolatria é a mesma. Os demônios são os mesmos. Só mudou o lugar, mas os nomes dos capetas é tudo igual. Tudo igual. Na Amazônia Cabocla, a tradição de homenagear os santos possui um calendário que tem início em junho com Santo Antônio e termina em dezembro com São Benedito. Ó, na Amazônia eles já conseguiram aperfeiçoar o negócio, né? Começa em junho e vai até dezembro com São Benedito. Aí faz aquelas festas, né? Tal. Mês a mês vai fazendo, né? É igual carnaval na Bahia, né? Começa agora no final do ano, dá meio do ano que vem, já estão pulando carnaval. Pensa um pouco para gostar de carnaval, né? Cada comunidade homenageia seus santos, preferidos e padroeiros, com destaque para os santos juninos. São festas de arraial que começam no 10º dia, depois das novenas, nas quais estão presentes as fogueiras, o foguetório, o mastro, os banhos, muita comida e muita folia. Tudo igual, né? Não muda nada, né? A idolatria é a mesma. A tradição caipira, especialmente a do sudeste do Brasil, caracteriza-se pelas festas realizadas em terreiros rurais, onde não faltam os elementos típicos dos 3 santos de junho.
mas elas também se espalharam pelas cidades e hoje as festas juninas acontecem principalmente em escolas, clubes e bares. Enraizou de uma maneira que no Brasil todinho, eu não conheço o Acre, mas como as diretrizes e bases da educação, ela é igual, porque quem determina isso é o governo federal, então eles têm que cumprir o calendário. E no calendário tem que falar sobre esses santos. E se fala sobre os santos, tem as festas. Se tem as festas, tem a idolatria. Não precisa você chegar lá para conhecer, porque se está no calendário escolar, se ensina. Se ensina, o povo vai no que aprendeu, né? E começa a adorar todas essas coisas aí. Santos juninos. Os principais, Antônio, João e Pedro. Histórias e lendas católicas sobre esses santos, que nós vamos ver agora. Santo Antônio, festejado dia 13, é um dos santos de maior devoção popular, tanto no Brasil como em Portugal. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, em 3 de junho de 1231. Recebeu o nome de Antônio ao passar em 1220 da Ordem de Santo Agostinho para a Ordem de São Francisco, que é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, né? Quem foi lá em Portugal tem essa diferenciação, né? Lá, aqui não. Santo Antônio era admirado por seus dótimos de ótimo orador e, por assim dizer, o santo dos milagres, como afirmou o padre Antônio Vieira em um sermão de 1663 realizado no Maranhão. Se vos adoece o filho, Santo Antônio; se vos foge um escravo, Santo Antônio; se requereis o despacho, Santo Antônio; se aguardais a sentença, Santo Antônio; se perdeis a menor miudez da vossa alma, Santo Antônio; e talvez se quereis os bens, se quereis os bens alheios, Santo Antônio. Então, ele ajuda até porque ele é o que é dos outros. Chama ele que ele resolve. Então, o camarada é vilaneiro mesmo, né? Então, ele resolve qualquer coisa. Né? Mais poderoso que Jesus, segundo eles aqui, né? É o santo familiar e protetor dos varejistas em geral. Por isso, é comum encontrar sua figura em estabelecimentos comerciais. E também o padroeiro das povoações dos soldados, pois enfrentou em vida eventuais guerreiras com os soldados portugueses. Então, segundo eles, é um santo muito poderoso, né? O tal do Santo Antônio. Sua influência é marcada entre o povo brasileiro. Seus devotos, em geral, não têm em casa uma imagem grande do santo e preferem levar no bolso uma pequena imagem para se proteger. É a ele que as moças ansiosas pedem um noivo, né? O Santo Antônio casamenteiro. Aí pega ele, aquela palhaçada, bota de cabeça para baixo, o engraçado morre no carinho, em casa, o diabo do santo não resolve nada e a mulher morre lá. É um problema, né? Ele não é tão milagreiro como se fala, né? A prática de colocar o santo de cabeça para baixo no cérebro, amarrado no esteio ou de jogar no fundo do poço até que o pedido seja atendido. Por exemplo, é bastante comum entre os devotos, né? Tantas moças fazem isso, né? Nas fazendas, e a gente vê muito isso, né? Fazem mesmo. Até nas cidades fazem isso, né? Fazem isso. Se você entrar na internet aí, simpatia para casar, aí tem lá. Milhão de simpatia, pega o santo, bota de cabeça para baixo, bota não sei o quê. Só a misericórdia. Que humilhação. Né? É uma humilhação muito grande, né? E bate no santo, vira o santo, bota dentro d'água, bota afogado, uma complicação. Nem morre, que não é morto, né? Em homenagem a Santo Antônio, geralmente realizam-se duas espécies de rezas e festas. Os responsos, quando ele é invocado para achar o objeto perdido. Ele acha até o objeto perdido, o caso é bom. E a trezena, cerimônia que se prolonga com cânticos, foguetórios e comes e bebes, de 1 a 3 de junho de cada ano. O relacionamento entre os devotos e os santos juninos, principalmente o Santo Antônio e São João, é quase familiar. Cheio de intimidade, chega a ser por vezes irreverente, debochado e quase obsceno. Esse caráter fica bastante evidente quando se entra em contato com as simpatias, sortes, adivinhas e acalentos feitos a esses santos. Os objetos utilizados nas simpatias e adivinhações devem ser virgens, ou seja, está sendo usado pela primeira vez. Senão, nada da simpatia funcionar. Você pode comprar zerinho, pode fazer simpatia até morrer, não vai funcionar nunca. Vai funcionar nunca, porque o único que faz com que
tudo se cumpra na nossa vida, é Jesus. Não conheço outro, né? Nos primeiros 3 dias de julho, os devotos de Santo Antônio rezam as trezenas, com o intuito de alcançar graça através de sua intervenção, de agradecer o milagre que o santo tenha realizado. São João, que hoje tudo começou, né? Por causa do solstício e tal, aí depois se juntaram a todos os outros. Acredita-se ao festejar este santo que se homenageia a João Batista, primo de Jesus Cristo, o dia 23 de junho, véspera do nascimento de São João, e início dos festejos é esperado com especial ansiedade. Segundo Frei Vicente do Salvador, um dos primeiros brasileiros a escrever a história de sua terra, já no ano de 1603, os índios acolhiam a todos os festejos portugueses, em especial São João, por causa das fogueiras e capelas, porque os índios acreditavam que quando se acendia as fogueiras, queimavam lá o mato, adubava a terra e em contrapartida expulsavam os demônios. Por isso foi tão bem aceito e se juntou, né, os demônios exportados com os demônios nacionais, e aí tal, e viram isso aí, essa confusão. Santo católico é festejado com farta alimentação, né? Essas danças que a gente conhece, né? Música, danças, bebida. Uma marcada tendência sexuais nas comemorações populares, adivinhações para casamento, banhos coletivos pela madrugada. O camarada bêbado, aí começa lá aqueles banhos coletivos pela madrugada, aí vai dar o quê, né? Uma sodomia só. Não vai dar outra coisa, né? Você vai juntar homem e mulher tomando banho junto, vai juntar o fogo com a cloro, vai dar o quê, né? Sodoma olha e até se assusta. Santo Antônio